Tudo bem, meus queridos Tudo bem, meus caros, nono ano. Estamos de volta para mais uma aula. Neste caso, nós vamos trabalhar ainda a continuação de radicais. Você pode acompanhar no seu livro, na página 26 do seu livro, Racionalização de Denominadores. É este o nosso tema hoje. O teu livro é este aqui, certo? Muito bem. Então, vamos ver o que significa racionalização de denominadores. Primeiro, você vai ter uma fração com radicais. Aqui está, 2 raiz de 6, que é o exemplo que está no teu livro. 2 raiz de 6 eu passei para cá, e menos 9 raiz de 8 eu passei para cá. Você vai ter uma fração. Lembrando que denominador é o número que está embaixo, no caso, raiz de 6. Então, você vai ter um radical no denominador. Daí você vai ter que racionalizar, simplificar. O que significa isso? Significa que você vai ter que tirar esta raiz que está embaixo, seja raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, quinta e assim por diante. Ela não pode ficar no denominador. Não pode ficar no denominador. Você vai ter que dar um jeito de colocar ela para o numerador, para cima. Como é que você vai fazer isso? Simples. Neste caso, eu tenho 2 raiz de 6, exemplo do teu livro. Olha, acompanha. Você vai pegar a raiz de 6 e você vai repetir em cima e embaixo. Deste jeito, ó. Raiz de 6 em cima, raiz de 6 embaixo, que é a raiz que está embaixo, aqui. Tá certo? E agora você vai multiplicar 2 vezes raiz de 6. Como o 2 está fora, ele continua fora. E acrescenta a raiz de 6. De novo, 2 vezes raiz de 6 dá 2 raiz de 6. Agora, aqui, eu tenho raiz de 6 vezes a raiz de 6. Lembra da propriedade? Neste caso, você vai conservar o radical, raiz quadrada, lembrando que raiz quadrada não precisa do 2, e multiplicar dentro. 6 vezes 6, 36. Legal. Olha como ficou por enquanto. Daí você vai ter 2 raiz de 6. E aqui, qual é a raiz quadrada de 36? Raiz quadrada de 36 é 6. Pronto, já estaria resolvido. Se não fosse preciso simplificar, já estaria pronto. Quando der de simplificar? Quando der, você simplifica. No caso, eu tenho 2 sobre raiz de 6 sobre 6. Então, eu vou simplificar este 2 com este 6. Traduzindo, eu vou dividir por 2, tanto em cima quanto embaixo. Olha só. 2 dividido por 2 dá 1. Daria 1 raiz de 6. 6 dividido por 2, 3. Pronto. Como este 1 eu posso desaparecer com ele, fica assim. Pronto, está resolvido. A raiz que estava embaixo, agora apareceu em cima. Pronto. Vamos fazer mais um exemplo. Acompanha. Aí. Eu tenho menos 9 raiz de 8. Vamos multiplicar por raiz de 8. Em cima e embaixo. Multiplicando, tá? Multiplicando. Menos 9 vezes a raiz de 8, menos 9 raiz de 8. Raiz de 8 vezes raiz de 8, olha, é 8, propriedade, é raiz e aqui é raiz, então eu posso multiplicar dentro. Conservo o radical, 8 vezes 8, 64. Conservo menos 9 raiz quadrada de 8.
E raiz quadrada de 64 é 8. Então, aí está. Nesse caso, olha, não dá de simplificar 9. Não existe simplificação. Então, morre aí. Fica menos 9 raiz de 8 sobre 8. Só mais um exemplo. 1 sobre raiz de 5. Como fica isso aí? Você já sabe. Repete raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo. Em cima e embaixo, em cima e embaixo. E multiplica 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Agora tem raiz e tem raiz, então multiplica dentro, tá? 5 vezes 5, 25. Então vai ficar raiz de 5 sobre... Raiz de 25 é quanto? 5. Então, aí está o resultado. Vamos para mais um exemplo. Só mais um exemplo. Vou colocar mais um exemplo aqui para você. 3 sobre raiz quadrada de... Vamos fazer raiz cúbica de 5. Só para você ver. Então, repete a raiz cúbica em cima e a raiz cúbica embaixo. E em cima vai ficar 3 raiz cúbica de 5 sobre, neste caso, olha, raiz cúbica e raiz cúbica. Conserva a raiz cúbica e multiplica dentro. Então, meu povo, é isto. Tá certo? Um exercício que na próxima aula Então, meu povo, nós temos outros exemplos aqui no livro, que na próxima aula eu vou passar em outro vídeo, um exemplo. Então, meu povo, ainda temos outros exemplos aqui, que daqui a pouco... Então, meu povo, aqui ainda tem outros exemplos no livro. Eu tenho 1 sobre 2 raiz de 3, 5 sobre 6 raiz de 11, que na próxima aula eu vou estar fazendo para vocês. Poderia deixar mais um exemplo para você treinar aí na sua casa, só para efeito de treino. Vou colocar um exemplo aqui simples. Vou colocar 4 sobre raiz quadrada de 3. Fica este exemplo para você treinar aí. Até a próxima.